De cientista a liderança empresária de Santa Catarina exporta tecnologia sustentável para mais de 150 países. Ela ocupa a presidência da Nanovetores, que é uma empresa que desenvolve ingredientes nanoencapsulados para o setor de cosmético e farmacêutico. Hoje a nossa convidada super especial é a Bettina, que nos deu a honra da sua presença aqui para compartilhar e inspirar muitas mulheres que estão aqui acompanhando. Seja muito bem-vinda, Bettina, e queria já começar te agradecendo pela participação e queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente falar sobre os desafios, as dificuldades dentro desse contexto do empreendedorismo feminino, né? Tudo que a gente encontra que circunda essa pauta vai ser super bem-vindo de ser trocado aqui. Olá, Renata, que bom. Começo também agradecendo pela oportunidade, pelo convite de estar aqui conversando de um tema tão gostoso, né? Principalmente para nós mulheres que estamos aí somando, né, essas diversas funções aí ao longo da vida. Então, começando, eu gosto sempre de falar lá do iniciozinho, que eu acho que muitas vezes ao longo da nossa vida nós nos esquecemos de uma fase que é muito importante, que é a fase da nossa infância. Na fase da infância, muitas vezes é aquela onde nós nos deparamos com o que nós temos de mais puro, de mais essencial na nossa vida. E é assim que eu costumo descrever o início da minha trajetória profissional. Por quê? Porque lá uma das minhas brincadeiras favoritas na época de infância, de criança, era brincar com plantas, macerar essas plantinhas, e eu brincava de fazer cosméticos. Foi com esse gosto, com essa vontade, que me levou a escolher o curso de farmácia. Então, eu saí de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, vim para a capital, Florianópolis, fazer a minha graduação em farmácia, e acabei entrando na parte de iniciação científica. Isso foi o primeiro passo para me tornar aí uma cientista. E por que muitas vezes isso acontece? Porque ao longo da nossa formação acadêmica, muitas vezes na graduação, nós estamos prestes a terminar o nosso curso superior. No meu caso era assim, eu não me sentia ainda totalmente preparada para entrar no mercado de trabalho, embora eu já conversava, meus pais já me esperavam retornar lá para minha cidadezinha natal, onde eu abriria uma farmácia de manipulação. Mas surgiu a oportunidade de eu começar com iniciação científica, dali eu fui para um mestrado, fui para um doutorado, e quando eu vi, eu estava encantada pela parte de pesquisa. Então, eu me tornei realmente uma cientista com muito gosto, né, por tudo aquilo que eu vinha fazendo. E foi no final da minha trajetória acadêmica, depois que eu fiz um doutorado na França, eu voltei para o Brasil, fiz um pós-doutorado, e meu marido, que sempre foi empreendedor, ele me fez uma provocação. Isso que você está estudando tantos anos, nanotecnologia, encapsular ingredientes cosméticos, será que isso não pode virar um negócio? Então, nós fomos sondar o que existia no país, no Brasil, naquela época, lá em 97, 98, sobre essa temática. Desculpe, 2007, 2008. Fomos investigar, não tinha quase nada. Tudo que vinha em sistemas encapsulados, na época muito forte eram os sistemas, a tecnologia de lipossomas, vinha por intermédio de importação. Então, nós vimos que realmente seria uma oportunidade incrível para fazer um empreendimento pautado na ciência e voltado para o mercado, que é extremamente relevante no país, né? Nós somos o terceiro maior mercado quando nós falamos em cosméticos. Então, começamos a trilhar uma jornada de empreendedorismo com grandes desafios, claro, lá no início, porque trazer algo que vem, imagine, de uma pesquisa, que vem da ciência para um universo onde ainda, às vezes, aquele que a gente fala, o time da inovação ainda está muito distante, foi um desafio enorme lá no início. Mas foi assim que começou a ideia da Nanovetores. E eu sempre gosto de falar, algo que realmente conecta muito com o meu propósito de vida, porque eu fui buscar lá na essência do que eu gostava de fazer e com o que eu fiz na minha pós-graduação, que foi a parte mais da tecnologia, de encapsulação, onde então nós protegemos esses ativos, esses ingredientes naturais para melhorar a performance desses ingredientes, para melhorar desempenho, porque, Renata, você também que já vem muito desse universo, né, do cosmético, dos produtos naturais, certamente você já passou por aquele momento onde os ativos naturais eram tidos só como um claim, mas que eles não eram aqueles que entregavam a performance. E eu vejo que cada vez mais
com a nanotecnologia nós conseguimos provar que sim, os ativos naturais, eles são cheios de propriedades multifuncionais, e o que acontecia na maioria das vezes é que por limitações em termos de estabilidade, facilidade de oxidação, a gente não usufruía de todo esse benefício cosmético. Então, eu fico muito feliz a cada novo desenvolvimento que nós finalizamos, que vamos fazer a parte de eficácia clínica e segurança, o quanto nós conseguimos nos deparar com benefícios que são, sim, oriundos na grande parte de ingredientes naturais. Legal. Muito legal saber da sua história, esse embasamento aí científico, né? A gente vê muitas pessoas se formando, fazendo uma trajetória de mestrado, de doutorado, e muitas vezes elas chegam ao final disso, assim como essa pergunta provocativa do seu marido, né? É muito comum que as pessoas cheguem ao final e elas vão para a docência e acabam não somando todo aquele desenvolvimento que foi tido, né, nesse percurso científico para o mercado de trabalho. Então, eu enxergo isso como um grande diferencial, uma grande contribuição, né, que você consegue levar isso para o mercado para as pessoas, de fato, terem acesso para toda essa evolução tecnológica e científica que é feita ao longo desse processo, né? E eu queria aproveitar para a gente falar um pouco, esclarecer, né, para as pessoas com mais detalhamento sobre essa tecnologia, a nanotecnologia. Você já deu uma pincelada ali, mas deixar marcado de forma mais clara, né, os grandes benefícios que a gente encontra dentro da nanotecnologia para aplicação cosmética. Perfeito. Então, a nanotecnologia, que ano após ano ela vem sendo mais difundida, as pessoas já conhecem mais, já conseguem atrelar, né? Vão ver um produtinho lá que tem nanotecnologia, já conecta isso com efetividade. E como é que começou tudo isso? Bom, a nanotecnologia teve seu início na parte científica, né, já há muito tempo atrás, mas foi com o desenvolvimento de microscópios muito potentes, de equipamentos que nos permitissem visualizar estruturas nanométricas, e talvez aqui cabe fazermos um parênteses, explicar um pouquinho o que é isso, né? Quando nós falamos de nanotecnologia, nós estamos falando de uma escala métrica, nós estamos falando de estruturas que têm uma dimensão da bilionésima parte do metro, ou seja, algo muito pequenininho. Imaginem vocês pegando um fiozinho de cabelo e dividindo esse fiozinho de cabelo em 80 mil vezes. Isso seria o equivalente talvez a 1 nanômetro, ou seja, algo muito pequeno, invisível aos nossos olhos, mas graças a essa tecnologia nós temos encontrado avanços gigantescos nas mais diversas áreas, porque a nanotecnologia, se vocês forem olhar, e isso é um ponto bem importante, ela vai estar presente na parte de construção civil, na parte da tecnologia da informação, nos hardwares. Por quê? Porque os smartphones, por exemplo, que nós já não vivemos sem, eles se tornam cada vez menores e mais potentes graças à nanotecnologia. Então, ela é uma ciência que está muito bem difundida em vários segmentos industriais, e imaginem vocês, para cada segmento industrial, a gente precisa de nanomateriais que tenham performances diferenciadas, que são compostas por produtos, por matérias-primas diferenciadas. Então, nós não conseguimos generalizar. Se fala muito dos tipos diferentes de nanoestruturas, de nanopartículas, e o que eu posso dizer para vocês, mais voltadas para o universo do cosmético, no know-how que a Nanovetores trabalha, é que nós trabalhamos com partículas que são biocompatíveis, biodegradáveis, feitas com materiais que já são aprovados para uso em cosmético, muitos deles para uso farmacêutico, alimentício, e que vão sim, na sua forma de englobar essas moléculas ativas, promover um desempenho diferente. Por quê? Porque uma vez encapsulado, nós conseguimos, por exemplo, em pele, permear em camadas mais profundas. Por exemplo, para uso oral, conseguimos entregar, direcionar esse ativo, por exemplo, para uma liberação pH dependente, liberando só, por exemplo, no intestino, onde ele precisa ser absorvido, protegendo ele de um pH mais ácido de estômago. Então, isso é muito bonito, porque muda toda uma forma de nós entendermos a dinâmica da interação desses componentes no nosso corpo, e também
deles dentro de uma formulação. Imaginem vocês que quando a gente faz uma formulação com seus ativos livres, todos eles estão lá interagindo. É a fragrância, é o tensoativo, é o conservante, é o pigmento para aquelas que têm uma coloração, né, uma cor diferente. Quando nós encapsulamos esse ativo, ele vai estar lá num pequeno invólucro, confinado e protegido, e vai ser liberado só onde precisa. Depois de ele ter permeado na pele, com ação, por exemplo, nós trabalhamos na Nanovetores com gatilhos específicos de liberação. Então, isso faz com que nós tenhamos uma liberação prolongada, controlada, e fazemos sim que isso aumente. No fim do dia, o que a gente quer é uma melhoria de performance do produto cosmético. Sim, super legal isso. Inclusive, eu tive presente na FCE, fui no stand da Nanovetores, consegui ver algumas amostras, uma de perfumes que eu achei super interessante, que a liberação é feita através da fricção, né? Exatamente. E eu acho assim, o grande benefício que a gente enxerga como formulador é essa questão da proteção dos ativos, né? A gente tem diversos ativos que se oxidam e que a gente tem, além também da questão da entrega dele pelo tamanho da partícula, obviamente, né? Isso é inerente da nanotecnologia, mas a proteção para ativos que a gente começa a ter oxidação, você começa a não conseguir entregar no seu potencial máximo, né, dentro da formulação, e com a proteção que a gente tem do encapsulamento, isso pode ser favorecido, né, e mantido ali as características originais do ativo, né. Sim, com certeza. E várias outras vantagens, sabe, Renata? Liberação prolongada. Olha, um case super interessante que a Nanovetores tem já há bastante tempo no seu portfólio, é a encapsulação de um repelente, a icaridina. Com isso, a gente fez com que a dose necessária para promover 8 horas de repelência, ela fosse quase 5 vezes menor que a dose convencional de mercado. O que significa isso na prática? Um produto que é muito mais seguro, um produto que hoje é aprovado para bebês recém-nascidos, para gestantes, não tem cheiro, não tem aquele solvente orgânico, aquele álcool que normalmente é usado nas formas repelentes para solubilizar. Então, ele se torna um produto muito, muito amigável, muito seguro e extremamente performático, né? Então, esses diferenciais é que em cada novo desenvolvimento nós trazemos aí a mercado. Isso é muito, muito legal. E como eu falei, né, ver essa aplicação que é tecnológica, que é de base científica, né, sendo levada para o mercado é muito interessante. Eu sou engenheira química, né, eu fiz mestrado em sustentabilidade, então eu tenho essa vivência acadêmica e ver de perto, né, poder acompanhar de perto como que várias pesquisas vão se perdendo e conseguir ver aqui, né, a Nanovetores, você conseguindo levar isso para o mercado é muito inspirador, né? E a gente está num trabalho dentro da Cosme de mostrar para as mulheres essa parte de aplicação da carreira, porque a gente percebe que tem muitas pessoas com formação na área, correlata ali, né, diretamente aplicada à cosmetologia, como farmácia, química, engenharia química, e a gente identifica muitos profissionais com formação que se encontram perdidos profissionalmente, sabe? E eu gosto de dizer e apresentar o mercado de cosméticos como um mercado de muitas oportunidades, né? E um mercado que eu particularmente acho muito sedutor por se trabalhar com várias questões que se somam, que eu gosto de apresentar como uma arte mesmo, porque a gente mistura cores, texturas, aromas, né, junto com a base técnica, a base criativa também, né, de desenvolvimento. Então, eu costumo apresentar o mercado de cosméticos para quem chega até a Cosme dessa forma, assim, que eu vejo de forma muito atraente, muito sedutora. E aí, dentro desse contexto de empreendedorismo feminino, do trabalho para a mulher, né, e todos os desafios que envolvem isso, eu queria que você contasse um pouco sobre como é liderar uma empresa, né? Eu vi um trecho de uma fala sua falando que você é autêntica e que você traz as forças femininas para o seu estilo de liderança de forma cordial e empática. Eu achei isso super interessante, né? E você continua falando que a mulher, quando alinhada à sua essência,
ela é capaz de liderar como uma mãe, sendo amorosa, justa e buscando sempre o melhor para sua equipe e para sua organização. Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, porque eu achei realmente muito rica essa sua definição, assim, e eu acho que uma forma de inspirar também muitas mulheres que se encontram ali nas suas tarefas diárias. A gente, né, que tem um filho, que gera um filho, a gente passa pelo processo de gravidez, de pós-parto, é tudo muito desafiador, ainda que os homens tenham cada vez mais dividido as tarefas domésticas, a tarefa de criar filhos e tudo mais, tem coisa que é da natureza feminina. E eu achei interessante justamente por isso. Você trouxe esse olhar de resgatar a natureza feminina para empreender com essa entregue a essa essência feminina também. Isso é algo que eu realmente gosto muito, Renata, de fazer, é bem isso, está na minha essência. E eu já há bastante tempo, eu estou na Associação Catarinense de Tecnologia, muito engajada com o grupo de mulheres. Dirigi por 3 anos esse grupo e agora, esse ano, estou assumindo uma nova posição dentro dessa associação, que é um trabalho voluntário, mas que realmente me fez, durante todo esse tempo, ter uma interação muito forte com mulheres, entendendo, ouvindo mulheres nos seus desafios, e eu acredito que ao longo dos anos, né, a gente sabe aí tudo que nós mulheres temos passado em termos de conquistas de espaço, né, tem áreas que ainda são muito masculinas, como é a própria área da tecnologia, mas como a mulher vem se capacitando, como a mulher vem realmente buscando levar, né, chegar ultrapassar esses obstáculos e conseguir encontrar aí um lugar onde ela se sinta bem trabalhando em ambientes, sejam eles corporativos ou não, mas que ela se sinta bem e que ela consiga realmente buscar, né? Eu sempre digo que acaba sendo uma jornada muito forte de autoconhecimento, porque cada mulher, na medida em que ela dedica tempo a ela mesma, para ela se escutar, para ela entender, por exemplo, o que ela gosta de fazer, porque como você disse, às vezes nós fizemos escolhas, nós nos graduamos, nós buscamos algo, mas não necessariamente a gente precisa estar preso nisso. Muitas vezes esse desafio, essa quebra, muitas vezes na nossa rota profissional, ela muitas vezes vem para nos trazer saúde, para nos trazer bem-estar, às vezes sair de situações, às vezes, onde tem estresse, onde a gente não tem uma compatibilidade de horário para conciliar a família com o desempenho profissional. Então, as mulheres, eu tenho percebido que elas estão realmente pensando muito nisso e que elas estão fazendo essas escolhas, muitas vezes, para trazer um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de qualidade de vida. Nós chegamos num momento onde tudo que a gente foi buscando ao longo dos anos, nós chegamos num ponto onde muitos de nós estávamos adoecendo, pela questão de realmente, às vezes, se exigir demais, querer equilibrar todos aqueles pratinhos, a gente sabe que isso não é possível. Então, eu acho que nós estamos vivenciando um momento de repensar muitas coisas, e como mulheres, eu percebo que muitas de nós foram por um caminho de extrema exigência com cada uma consigo mesma, um lugar onde muitas vezes, para a gente mostrar eficiência, profissionalismo, a gente se colocou uma armadura que até vai numa abordagem um pouquinho de ações mais masculinas, na forma de liderar, na forma de querer fazer entregas, quando a gente percebe agora essa questão de um resgate para a nossa essência do feminino, e como, quando a gente conhece e respeita essa essência, a gente consegue fazer com que a vida flua de uma maneira mais leve, mais assertiva, mais produtiva, porque a gente se doa com mais vontade para aquilo que a gente está fazendo, e isso muda todo o nosso círculo, né, em termos de prosperidade. Então, acredito que algumas reflexões, elas são extremamente importantes, né? Eu até escutei esses dias, nós estávamos numa conversa aqui entre empreendedoras da área da tecnologia, e nós discutimos exatamente esse ponto. As mulheres, as meninas, elas são educadas para serem perfeitas, e os homens muitas vezes são educados para serem corajosos, quando que coragem é algo que todo ser humano precisa ter, e perfeição é a busca do impossível, porque nós nunca vamos ser perfeitos, né?
nem homem, nem mulher, a gente nunca vai ser perfeito. Então, muitas vezes é um simples, é uma jornada difícil, mas eu vejo que nesse ambiente que eu interfaceio muito com as mulheres, eu percebo que independente do tamanho da empresa, que muitas vezes elas ou fundaram, ou lideram, ou da idade que elas estão, nós temos dores que são muito semelhantes. E essa dor, na maioria das vezes, ela está linkada com esse processo de autoconhecimento que muitas vezes nós não nos escutamos, nós não nos damos essa chance. E se a gente não vai para dentro, a gente não prospera para fora, porque tudo é quase que um espelho, né? Você precisa ser para depois você ter, e para você difundir, e para você talvez inspirar e ser inspirada. Então, acredito que essa jornada, ela é linda, eu cada vez me motivo mais, mas eu sempre falo, vamos nessa pegada mais de algo que é muito essencial da mulher, o que a gente fala ali da questão da empatia, de uma forma mais leve. Eu vejo assim que tem muitas mulheres ainda que têm essa armadura muito forte, né? Talvez pelo ambiente que trabalham, e tem ambientes que são muito masculinos, então muitas vezes se elas não se impuserem com uma tal, né, um pouco mais de rispidez, ou um pouquinho mais de, parece que elas não vão ter a autoridade que elas precisam, mas eu acho que exatamente ali está o desafio dessa transformação na forma de a gente agir, porque muito se fala de buscar por líderes mulheres, e eu ouvi esses dias alguma coisa, liderar como mulher. Na verdade, o liderar como mulher é esse liderar de mãe, é esse liderar do cuidado, do zelar, do querer que a coisa realmente flua bem, né? Então, assim, aí a gente poderia falar horas sobre essa questão, mas realmente acho que as mulheres, né, e trazendo um pouquinho para a gente aqui no nosso universo da beleza, é um setor extremamente gostoso de trabalhar, né? Trabalhar com beleza, você desenvolver produtos que deixam as pessoas bonitas e felizes, nossa, é algo muito bom, né? Eu fico pensando, às vezes, tantas outras profissões que são necessárias, muito necessárias, mas que não têm essa coisa gostosa como nós temos no universo do cosmético, né? Não vamos dizer que não existem desafios, né? Pensando até numa própria formulação, que é, por vezes, extremamente desafiador. Problemas sempre acontecem, mas a gente vai nesse processo evolutivo, encontrando, sim, maturidade, sabedoria para superar esses momentos de desafio, e isso vai acontecer em empresas que são pequenininhas, empresas médias, empresas grandes, sempre nós vamos estar aí nesse processo, né? E eu acho que o mais importante de tudo é quando a gente, como ser humano, conhece quais são nossos valores, as nossas virtudes, e com isso se torna muito mais fácil de a gente saber para onde seguir, como conduzir, né? Que decisão tomar. Essas coisas se tornam um pouco mais próximas aí para sermos mais assertivos quando esses desafios aparecem em nossa vida. Sem dúvida. Você falou uma coisa que eu falo muito, eu troco muito dentro da Cosme, que é essa questão da sedução que é o mercado de cosméticos, porque é muito gostoso, de fato, né? Assim, você falou exatamente o que eu trago muito, assim. E resgatando um pouco sobre essa questão do liderar, né, desse ambiente que é predominantemente masculino ainda hoje, ainda que tenha evoluído, né, mas há ainda essa predominância. Eu acredito que a gente foi, como historicamente já vem dessa dominância masculina, nós mulheres acabamos por nos inspirarmos na forma masculina de liderar, como você disse, né? E é exatamente o momento que a gente chega, pensa e vê que está desalinhado com a nossa essência. Então, resgatar essa essência e trazer a nossa identidade para essa forma de liderar, um liderar feminino, né? Que é muito rico e muito importante também, a gente começa a colocar cada um executando e desempenhando a natureza do seu papel ali, trazendo a sua natureza interna para contribuir de forma externa. E eu acredito muito que quando a gente está no lugar certo, né, e conseguindo colocar para fora essa nossa essência, essa nossa natureza, o nosso trabalho acaba sendo melhor, mais efetivo, mais eficiente, mais certeiro.
Então, essa consciência de que tudo parte ali de um autoconhecimento também é muito relevante, né? Porque senão a gente fica andando em círculos, uma hora, eu gosto de dizer que uma hora a conta chega, né? E a Isso gente mesmo. vai ter que repensar de fato como levar, né? Porque não adianta a gente ficar tentando ocupar um papel que não é nosso, né? Mais hora ou menos hora, isso vai doer e nós vamos ser forçadas a pensar, e eu acho que a gente está um pouco também vivendo esse momento. E aí, aproveitando, eu vi também uma outra fala sua que eu achei super interessante também, que você menciona que as oportunidades para mulheres, elas existem, porém, por vezes, o que nos falta é coragem. E é exatamente essa fala que você mencionou, né, de que nós fomos treinadas para sermos perfeitas e os homens para ter coragem. E como que você enxerga esse processo de coragem aí ao longo da sua trajetória, que você possa compartilhar como forma de inspirar também quem está vivendo alguns momentos desafiadores? Sim, isso é muito, muito legal. Acho que eu comentei ali no início, né, que eu venho de uma cidadezinha do interior. Então, assim, acho que o primeiro desafio da minha vida foi quando eu deixei a minha cidade natal, com os meus pais, com a minha família, para vir estudar na capital. Então, isso já foi algo, eu tinha aí 17 anos, já foi algo bastante desafiador. Mas, depois, eu ainda fiquei encantada por fazer uma parte dos meus estudos na França. Eu nunca tinha viajado para fora, né? Assim, para tão longe, não conhecia nada da Europa. Então, isso foi muito desafiador também, no sentido de assim, ao mesmo tempo que a gente tem aquela vontade imensa, a gente tem aquele frio na barriga, ai, como é que vai ser? E tudo isso medinho. aquele medinho, e tudo isso é coragem. Agora eu estou vivendo um outro momento da minha vida. Minha filha está quase fazendo 17 anos e ela está indo daqui uns dias para fazer um intercâmbio fora, na Inglaterra. Então, assim, agora, como no olhar de mãe, a gente vê isso também se repetindo e a gente sente também aquele friozinho na barriga agora pelo filho, pela filha, no meu caso, mas o quanto que a gente também tem que ser corajoso, não só ela, mas a gente também, para permitir que os filhos cresçam, que eles galguem seus objetivos, porque realmente quando a gente está na zona de conforto, se a gente for pensar, às vezes seria muito mais fácil ficar onde a gente está, né? Para que a gente vai buscar coisas a mais? Por que a gente vai sentir saudade? Por que a gente vai sentir tristeza? Muitas vezes aquele desafio que foge, né, da nossa, gera uma incerteza e com isso uma certa angústia, uma ansiedade. Por que a gente vai fazer isso? Porque é isso, é sair da zona de conforto que vai nos levar a um outro patamar de desenvolvimento. Quando a gente está com tudo aquilo controlado, na nossa cabeça a gente pensa que está controlado, né? Porque incertezas acontecem todos os dias, e eu acho que a pandemia ela veio para nos trazer isso de maneira muito clara, que a gente se apoiar em falsas certezas é um problema enorme, porque num dado momento o cenário não está mais como ele estava e a pessoa se sente perdida. Então, o trabalhar, o lidar com as incertezas, o treinar um pouquinho do desapego, isso na jornada do autoconhecimento se fala muito, né, dessa questão de desapegar, você, claro, amar, gostar, cuidar, mas saber que as coisas são passageiras e quando a gente faz eu gosto muito de fazer um exercício. Dentro da Nanovetores nós temos um programa de formação de líderes, então quando a gente fala com os líderes nós temos uma temática que é um estudo que a gente fala que é um exercício do necrológio. Esse exercício ele nos faz nos projetarmos para o dia da nossa morte, né? Pensando como é que seria esse dia, como que o que as pessoas estariam falando, né? É duro, é muitas vezes muito difícil da gente se imaginar, mas é quando você se imagina lá no final da vida que você consegue perceber o que você está fazendo de bom ou de ruim. E se tem coisas para você melhorar, você tem tempo, você está aqui numa fase boa, né? Numa fase, muitas vezes, aqui a gente ainda muito produtivo, tudo mais. Então, assim, às vezes esses desconfortos, eles trazem para nós realmente oportunidades de evolução, de melhoria, de crescimento. Então, eu acredito que, para mim, as etapas desafiadoras que eu passei, eu agora começo a ver a minha filha começar a passar,
E aí, claro, agora eu sinto algo que talvez a minha mãe naquela época sentia e que eu não sentia, mas como é importante a gente realmente motivar, incentivar, entender que esses desafios proporcionam crescimento, né? E que a gente, em hipótese alguma, pode blindar inteiramente os filhos ou uma determinada situação, porque a vida é muito, muito dinâmica. Sem dúvida. Esse exercício eu vou tentar fazer, acho que vai ser bem transformador e rico, porque eu tento fazer do meu dia a dia e passar isso também para as pessoas, dessa ideia de que é importante a gente ter metas, né, ter um objetivo, ter um ponto final ali para ser alcançado, um ponto final, né, entre aspas, mas eu tento sempre resgatar que ao longo do caminho a gente tem que ter satisfações e realizações e aprender a desenvolver o olhar para isso, né? Porque é muito comum que quando a gente tem esse objetivo, às vezes a gente assume assim que tudo bem, não importa ali o caminho, se for muito sofrido, tudo bem, desde que eu atinja esse objetivo. E eu acho que o momento também está muito nesse sentido, né? Da gente resgatar o prazer ao longo da trajetória, ao longo do caminho. E esse exercício ali de pensar também no dia de partir e o que você vai ter deixado, né? É importante porque a gente nunca sabe quando que a nossa trajetória vai ser interrompida, né? É natural que a gente pense sempre que todo mundo pensa que vai morrer velhinho, depois de já ter cumprido todas as etapas ali já bem definidas da vida e tudo mais, mas a gente tem que contar que com acaso, né? Com surpresas no caminho, e é por isso que a gente resgata também justamente essa ideia de ter a satisfação e o sentido no dia a dia, né? Porque se o sentido estiver só no objetivo final, não existe sentido. É o aproveitar a jornada, né? Eu acho que o aproveitar a jornada, ele é muito importante. Eu acho que esse exercício, ele, acima de tudo, ele nos traz para o momento de reflexão e ver se a gente está aproveitando a nossa jornada, né? Bem isso, cada dia é especial, cada manhã que você acorda é uma página em branco para você escrever mais um capítulo da sua história, e muitas vezes, na correria do dia a dia, passa despercebido e nós não valorizamos, né? Essa questão do presente, ela é extremamente importante. Uma outra temática que eu acabei interfaceando aí durante a pandemia foi uma formação em felicidade interna bruta. E isso é uma métrica, né? Tal como a gente tem o PIB, que mede renda, o FIB, ele mede bem-estar. Então, eu trouxe um programa, criamos um programa desse na Nanovetores, e é muito importante porque você começa a perceber, existem o que nós chamamos de happiness skills, são as habilidades que fazem com que nós possamos desenvolver bem-estar e felicidade. Então, até de desmistificar um pouquinho o que é a felicidade, que ela não está na obtenção das coisas materiais, como muitas vezes nós colocamos, mas sim diante de tantas outras coisas, o que é ser feliz, é o que a gente já tem, é como a gente se sente. Então, essas happiness skills, elas realmente nos conduzem a esse patamar de bem-estar e felicidade, e a essência é isso, né? A essência toda está pautada no presente, porque a vida, ela só acontece no presente. Quando a gente está só projetando para passado, a gente muitas vezes desenvolve, né, alguma coisa em termos de nostalgia, de depressão. Quando você projeta só para o futuro, você vive num momento de ansiedade, de expectativas. Então, o momento presente, tanto que ele é a âncora para muitas das ações, né, para as pessoas que trabalham aí com esses desafios, muitas vezes emocionais, é o presente que é a âncora para a gente ver que está tudo bem, que está tudo certo, e daqui a gente segue, né? Então... Exatamente. É bem legal trazer esses conceitos e, mais do que isso, internalizá-los, né? Porque a gente escuta muito sobre isso, às vezes passa batido, mas na hora que a gente internaliza e coloca em prática, a gente realmente vê a diferença. E se a gente está falando aí de felicidade na carreira, isso tudo conta muito. Com certeza. Betina, eu queria saber o seguinte: quais são as maiores questões que você enxerga como mulher, né? Você está inserida no setor tech, né? No setor de tecnologia.
A gente sabe que o universo feminino é minoria dentro desse contexto. E tem algum caso, alguma situação ali que você identifica que você viveu, né, por ser mulher e estar presente dentro desse contexto, e como que você fez para lidar com essa situação? Assim, essa pergunta ela vem com bastante frequência, né? O que que eu senti, se eu sofri, se eu passei por alguma questão como, né, mais por ser uma mulher num ambiente muitas vezes mais masculino. E eu acredito, Renata, que assim, eu não sei se talvez pela forma já mais tranquila de eu lidar com as situações, ou também eu atribuo muito pela questão da trajetória acadêmica que eu tive, da formação, isso sempre me permitiu chegar, por exemplo, sentar numa mesa com clientes, ou com sócios, ou com potenciais investidores, e sempre ter tido muito respeito de todos eles. Então, assim, acredito que quando a gente vai galgando, né, e muitas vezes esse conhecimento que a gente vai fazendo, ele vai nos trazendo de uma certa maneira uma reputação que conecta com o respeito que o outro tem. Mas eu entendo que mesmo muitas mulheres, quando tem alguns ambientes, eu percebo isso, às vezes, empresas que são mais antigas, ainda empresas familiares, muito dominadas por homens, às vezes tem, sim, essa resistência quando mulheres chegam ou mulheres atingem, por exemplo, status, né, é promovida alguma coisa, algum nível de liderança, muitas vezes uma certa, como é que vamos dizer, uma certa restrição a aceitar as tomadas de decisão. Então, acredito que existe, e existe ainda muito, né, a área de tecnologia é uma área que a gente passa por um desafio, principalmente na atratividade de meninas para essa área, porque são cursos que normalmente são mais habitados por meninos, e isso muitas vezes afugenta. As disciplinas que mais as meninas precisam ter uma certa aptidão para fazer esses cursos da tecnologia, normalmente são disciplinas de exatas, e nem sempre as mulheres gostam. Eu tenho visto muitas que gostam e que se dão super bem, então esse é um ponto muito positivo. Mas se a gente for pensar ao longo aí da nossa trajetória, na maioria das vezes as mulheres acabavam fluindo, né, escolhendo cursos superiores nos quais elas interfaceavam mais com a parte de cuidados, a parte de humanas, e os homens iam mais para as exatas, tanto que ainda o número de mulheres nos cursos, né, de engenharias, tecnologia, eles são menores. Então, o trabalho que nós fizemos muito na CAT é também de mostrar para as meninas desde pequenininha, que o lugar delas também pode ser na tecnologia, né? E que as disciplinas, eu tenho visto muitas meninas, a minha filha e muitas amigas delas, têm a disciplina preferida é matemática, então isso é muito bom, parece que até um tempo atrás não era bem assim, então a gente vê que já isso vai abrindo portas para que elas escolham, de fato, cursos onde elas podem ter uma ascensão, uma trajetória na área da tecnologia. E por que eu friso muito a questão da área da tecnologia? Porque a área da tecnologia, ela é uma área que eu chamo portadora de futuro. Hoje não tem mais setor que se desenvolva sem ter a tecnologia inserida. Então, com certeza, quando a gente começa a pensar quais as profissões do futuro, onde a gente vai ter talvez mais oportunidades de trabalho, a área de tecnologia com certeza vai ser uma delas, né? Porque eu acho que ninguém tem dúvida de que daqui a gente só evolui, né, em termos de usabilidade da tecnologia. Então, com certeza, isso é um fator bastante importante para que nós possamos atrair mais meninas para essa área. Um outro cenário que acontece, não é em todos os tipos de empresa, mas que a tecnologia tem permitido para muitos setores industriais, muitas vezes é um trabalho com uma flexibilidade melhor, home office, alguma coisa assim. Isso para a mulher, se nós formos pensar, também é uma forma interessante, porque permite com que a mulher tenha um pouquinho mais de flexibilidade quando ela tem filho pequeno. Claro que daí vão ser muitas vezes trabalhos pautados em entregas, em metas e tudo mais, mas se ela é bem comprometida e tem uma boa disciplina de trabalho e tudo mais, não
tende a ser um desafio para essa profissional. Então, isso é legal da mulher prestar atenção onde que estão existindo trabalhos e formas de ela, talvez profissionalmente, conseguir fluir a vida dela sem tanta loucura, sem tanta cobrança, sem tanta, mas de uma maneira muito saudável e produtiva. Legal. Um outro trecho que me chamou a atenção, a gente caminhando aqui para o final dessa nossa conversa tão gostosa, né? Sobre o Sim, muito empreendedorismo bom. que você mencionou, o empreendedorismo ser um ato de coragem que nos leva a desenvolver nossa criatividade, nos leva a sonhar e engajar pessoas para nos ajudarem a realizar esse sonho. E que ele é também o melhor instrumento para o desenvolvimento humano. Eu achei uma bela de uma definição, né? E eu queria que a gente encerrasse aqui com você falando, né, dando uma palavra, uma dica, uma sugestão, como preferir, para as mulheres que estão se sentindo perdidas na carreira e que querem se desenvolver dentro do contexto do mercado de cosméticos de uma forma geral. Então, é isso mesmo. Essas palavras que eu falei, eu acredito muito nelas, na questão de que o empreendedorismo é um espaço, é um lugar que nos permite criar, nos permite viver, né, essa nossa essência. E, claro, sempre que a gente vai empreender em algo, muitas vezes a gente está fazendo pautado, né, baseado ou numa formação que nós fizemos, ou em algo que nós acreditamos, e que a gente vai levar isso a mercado como um ato de coragem, porque quando a gente coloca algo que a gente está desenvolvendo à disposição dos outros, a gente está, de certa maneira, nos colocando dando uma visibilidade assim, será que vão gostar ou não vão gostar? No caso do empreendedorismo, a gente precisa que gostem. A gente se coloca à disposição do nosso cliente, ofertando o que a gente está fazendo, e claro, ali vem muito essa questão da criatividade, é onde a gente pode realmente, de certa maneira, ousar na nossa criatividade, e ele é sim um cenário de libertação, porque dentro do teu empreendimento, você tem o poder das tomadas de decisão, então você tem essa liberdade criativa que é extremamente importante, e ela é eu sou muito fã do empreendedorismo, né? Eu acho que quando a gente empreende e ao longo de um acompanhamento em termos de mulheres empreendendo, nós percebemos que muitas das mulheres que empreendem, elas empreendem por necessidade. Talvez por aquela questão que nós falávamos, é a mulher que tem filho pequeno e que não conseguiu compatibilizar num num contexto, né? E ela tomou então a iniciativa de empreender. Então, esses empreendimentos por necessidade, claro que eles são super importantes, né? Eles são, com certeza, a gente tem aí muitas mulheres que hoje são líderes, né? São as chefes de família, no sentido de sustentar suas famílias com os seus empreendimentos, mas o que a gente busca muito nessa questão de tentar estimular mais mulheres, inspirar mulheres, como tantas mulheres que já empreendem com sucesso, a gente quer que outras também se espelhem e empreendam, é que a gente possa, com o passar do tempo, ter cada vez mais mulheres empreendendo por oportunidade e não só por necessidade. Se a gente for pensar em empreender por oportunidade num segmento cosmético, que é um segmento muito feminino, muito gostoso, a gente falou aqui muito glamouroso, nós podemos perceber que existem hoje muitas marcas sendo criadas com nichos bastante específicos, né? Então, assim, isso existe sim um leque gigantesco de oportunidades. Claro que o desafio de você levar o teu produto, fidelizar o teu cliente, isso é inerente de cada empreendedor. Mas as oportunidades com certeza existem, né? Então, eu acredito que no empreendedorismo é onde, de fato, a gente consegue liberar todo esse nosso potencial criativo, essa nossa força de vontade, é onde a gente se põe à prova para ser também, né, acolhido, validado, e é um constante servir. Eu acho que como empreendedor, a gente tem, né, essa filosofia, esse lema na Nanovetores, que nós estamos aqui para servir, e que o nosso servir, em termos de empresa, seja
realmente que o nosso cliente, o que nós fizemos, a seriedade e o profissionalismo com que a gente faz o produto, faz os negócios, que ele seja de fato algo muito bem pautado em tudo que a gente acredita, na seriedade, na excelência do trabalho, e com isso realmente criar relações duradouras e prósperas com todos os stakeholders que interfaciam conosco, sejam os nossos clientes, que é a nossa principal razão de existir, sejam os nossos fornecedores, os nossos investidores, a própria sociedade, né, que o nosso entorno, é muito importante que as empresas tenham essa consciência, não só em termos de sustentabilidade ambiental, mas também em sustentabilidade econômica, social. Então tudo isso é super importante, o cuidado que nós temos que ter com as pessoas, né, que estão conosco na nossa jornada, de cativar, né, que elas sonhem o sonho com a gente. Eu acho que isso torna muito mais fácil, né, porque para o empreendedor, para ele está muito claro o porquê que ele criou aquilo, porquê que ele acorda todo dia para ir lá fazer o trabalho dele, mas e para o colaborador? A gente precisa engajar, precisa motivar para que ele também se sinta parte desse sonho e dessa realização. Então, isso é um desafio enorme que nós temos aí para fazer no nosso dia a dia aí como empreendedor. Muito obrigada. Aproveitando, falando em ato de servir, né? Queria abrir um parênteses aqui para falar e convidar quem está aqui acompanhando, que a gente vai promover um curso que vai ser gratuito sobre mudança de carreira no mercado de cosméticos naturais. Então, quem tiver interesse em aprofundar mais sobre esse assunto, que vai ter aspectos, desde aspectos motivacionais até aspectos técnicos, criação de formulação e tudo mais, é só clicar embaixo desse vídeo aqui para se cadastrar, se inscrever e estar lá presente com a gente. Betina, eu queria agradecer enormemente a sua contribuição, a sua disponibilidade, a sua participação aqui. E vai ser um prazer ter novas trocas, né? A gente acompanha o trabalho da Nanovetores, acompanha também os novos ativos lançados, inclusive eu fiz algumas divulgações de alguns ativos que eu conheci através da FCE, que deu muita adesão, o pessoal gostou muito, e a gente segue aí, né, no nosso trabalho, no nosso percurso, sempre refinando, crescendo, e trocando aqui também as figurinhas para a gente se fortalecer dentro desse mercado. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, Renata. Obrigada aí pelo carinho, pela confiança também no trabalho da Nanovetores, por estar falando aí do que a gente faz, né? E eu acho que quando a gente cria esse elo do bem, essa corrente, né, do bem, vocês têm aí a cosmetologia do bem, então acho que a gente acaba atraindo realmente pessoas que estão aí na mesma vibração que a gente, querendo prosperar, querendo entregar qualidade, excelência em tudo que faz. Eu acho que esse é o grande legado que a gente pode ir construindo no nosso dia a dia, né? Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, trocar com você, e com todos que vão estar nos assistindo. Então, uma honra, e estou sempre à disposição. Muito obrigada, um beijão a todos e até a próxima. Beijo, gente, até!